As pessoas revelam suas verdadeiras intenções, não pelo que dizem, mas pelo que fazem sem perceber. Existem sinais universais que ajudam você a ler grupos sociais com precisão. Hoje você vai aprender a treinar sua mente para funcionar como uma máquina analítica fria e precisa. Não para se tornar cruel, mas para reduzir drasticamente decisões ruins quando a pressão aumenta, especialmente na convivência com amigos e grupos que moldam sua reputação. Ao final deste texto, você vai possuir clareza mental para entender dinâmicas sociais, antecipar conflitos e tomar decisões superiores em qualquer ambiente. Porque pessoas inteligentes cometem erros graves quando estão nervosas ou pressionadas pelo olhar dos outros. Você já viu isso acontecer na faculdade ou no trabalho? Alguém brilhante que trava na hora de falar. Pessoas normalmente articuladas que se perdem quando são questionadas. Gente racional que explode por bobagens quando se sente observada. É como se o cérebro, numa fração de segundo, deixasse de funcionar. E esse mecanismo se intensifica em ambientes sociais, onde cada palavra, cada gesto e cada escolha podem influenciar a forma como você é visto. O sábio descrevia exatamente isso. Quando a emoção domina, a percepção se distorce. Quando o ego assume o controle, a clareza desaparece. Quando buscamos aprovação, nos tornamos vulneráveis ao erro. O que o sábio ensinava era simples: separar fatos de sentimentos. Essa técnica, aparentemente óbvia, é uma das ferramentas mais poderosas que um jovem pode dominar para navegar grupos sociais com segurança e respeito. Imagine você em uma situação social tensa. Talvez um conflito entre amigos, um mal-entendido num projeto da faculdade, no trabalho, ou até um comentário atravessado num grupo que te fez parecer inseguro. A maioria das pessoas reage no impulso, tentando se explicar rápido demais, falando demais, ou tentando agradar. Mas o sábio sugeria algo oposto: observar antes de agir. A primeira habilidade que você precisa dominar é a separação analítica. Ela funciona assim. Primeiro, identifique a emoção dominante do momento. Segundo, liste apenas os fatos objetivos. Terceiro, pergunte a si mesmo o que um observador neutro faria naquela situação. Essa triagem mental quebra o sequestro emocional e restaura sua capacidade de pensar com clareza. Nas dinâmicas sociais, isso é essencial. A maioria dos conflitos desnecessários entre amigos ou colegas acontece porque alguém reagiu antes de pensar. A maioria dos mal-entendidos na faculdade surge porque alguém interpretou sentimentos como fatos. E muitos jovens perdem credibilidade porque respondem no calor da emoção em vez de agir com presença. Mas saber analisar friamente é só o começo. Agora vem o princípio que transforma você de alguém inseguro em alguém que lê ambientes com precisão quase cirúrgica. Observar. Observar é a habilidade que separa quem reage de quem lidera. A maioria das pessoas foca apenas nas palavras ditas numa conversa. Só que palavras são a parte menos confiável da comunicação humana. O comportamento revela muito mais do que o discurso. Quem observa, governa a própria mente. Quem fala demais, entrega o próprio controle. A transformação começa quando você entende que pessoas revelam suas verdadeiras intenções não pelo que dizem, mas pelo que fazem sem perceber. Existem sinais universais que ajudam você a ler grupos sociais com precisão. Primeiro, a sincronia entre gestos e palavras. Quando alguém está desconfortável, hesitante ou tentando esconder algo, existe sempre uma microdefasagem entre o que ela diz e como se move. Segundo, mudanças de respiração quando certos temas surgem. Isso é muito útil em conversas delicadas entre colegas. Terceiro, para onde os olhos escapam quando a pessoa não tem certeza do que falar. Quarto, o comportamento das mãos quando a pessoa está tentando parecer confiante, mas não está. Quinto, alterações sutis no tom de voz, especialmente quando alguém evita um assunto. Esses sinais funcionam porque são involuntários. Ninguém consegue controlá-los perfeitamente. E você não precisa ser invasivo para perceber. Basta estar presente. Mas existe uma arma ainda mais poderosa quando você quer descobrir a verdade sem confrontar ninguém. Silêncio. A maioria dos jovens faz exatamente o oposto quando suspeita de algo. Pressiona. Pergunta demais. Exige explicações. Só que essa abordagem gera defensividade. E defensividade distorce a verdade. O sábio dizia que o silêncio é a lâmina que separa o que é dito do que é real.
Isso significa que você não precisa arrancar informações de ninguém. Basta fazer observações neutras e permitir espaços de silêncio. Pessoas preenchem o silêncio revelando mais do que pretendiam. Imagine uma conversa em que você percebe que um colega está estranho. Você poderia confrontar diretamente, mas isso provavelmente o colocaria na defensiva. Em vez disso, experimente fazer observações leves, como: parece que você está com muita coisa na cabeça hoje. E espere. O silêncio trabalhado com naturalidade abre portas que perguntas diretas fecham. Mas perguntar, da forma certa, também é uma arte. Existem 3 categorias de perguntas que revelam caráter, maturidade e intenções sem parecer interrogatório. Perguntas sobre processos, que mostram como a pessoa pensa. Perguntas sobre prioridades, que revelam valores. Perguntas sobre cenários neutros, que mostram a forma como a pessoa reage a conflitos. Essas perguntas te ajudam a perceber quem realmente é confiável, quem é impulsivo, quem espalha fofocas, quem é equilibrado e quem está sempre no centro das confusões. Mas entender pessoas é apenas a metade do jogo. Agora entramos no território que diferencia mentes comuns de mentes estratégicas. Antecipar. A maioria das pessoas vive reagindo aos problemas sociais. Alguém fala algo desagradável, ela reage. Um colega falha com ela reage. Um grupo muda sua dinâmica, ela reage. Esse modo de viver a deixa sempre em desvantagem. O sábio ensinava que qualquer decisão gera consequências de primeira, segunda e terceira ordem. A maioria só enxerga a primeira. Os jovens mais emocionais só veem a segunda quando já é tarde demais. Mas quem deseja respeito e presença precisa enxergar até a terceira. Por exemplo, imagine que você decide responder com ironia a um comentário maldoso. Primeira consequência: você parece forte. Segunda consequência: o clima pesa. Terceira consequência: você passa a ser visto como alguém que reage com hostilidade, e as pessoas começam a evitar conversas vulneráveis com você. Agora imagine o oposto. Você responde com serenidade e coloca um limite claro. Primeira consequência: o comentário perde força. Segunda consequência: você se posiciona sem criar conflito. Terceira consequência: sua reputação se fortalece, e você é visto como alguém confiável e maduro. Pensar assim exige treino. Isso nos leva ao próximo pilar: conexões mentais. Seu cérebro faz milhares de associações por dia, mas a maioria é impulsiva e distorcida. Você tira conclusões rápidas, cria histórias na cabeça, interpreta comportamentos dos outros com base no seu humor e não nos fatos. O sábio dizia que a mente precisa ser treinada para conectar informações de forma lógica e não emocional. Isso significa questionar suas primeiras impressões. Significa considerar explicações alternativas. Significa desconfiar de pensamentos que alimentam inseguranças antigas. Essa habilidade evita mal-entendidos, evita conclusões precipitadas, evita dramas desnecessários que nos fazem perder credibilidade. Parte desse treinamento envolve a decomposição de problemas. Um problema que parece gigante, quando analisado corretamente, quase sempre se divide em 3 partes: o núcleo real do problema, os envolvidos e seus interesses reais, e as soluções possíveis dentro da realidade. Muitas pessoas sofrem não pelo problema em si, mas pelas camadas emocionais que colocam sobre o problema. Você já deve ter sentido isso. Uma conversa difícil parece uma montanha. Um conflito parece o fim de um grupo. Um afastamento parece uma rejeição definitiva. Mas tudo isso se dissolve quando você identifica o núcleo real da situação e desmonta as fantasias criadas pela ansiedade. Outro elemento que muda sua postura diante os outros é o ritual. A memória não é apenas uma capacidade, mas uma prática. E memória forte é presença forte. Quando você memoriza detalhes relevantes sobre as pessoas, quando lembra de conversas importantes, quando presta atenção em quem está ao seu redor, você demonstra consideração e respeito. E isso te torna alguém naturalmente respeitado em qualquer situação. Por fim, chegamos ao que define líderes naturais: agir sob pressão. Decisões rápidas não são decisões impulsivas. Decisões rápidas são decisões baseadas em princípios claros. Quando o tempo é curto e a situação exige posicionamento, quem hesita perde autoridade. Quem se desespera perde clareza.
Quem tenta agradar, perde respeito. O sábio descrevia um método simples para momentos de urgência: identificar o pior cenário possível, escolher a ação que mantém mais possibilidades abertas, decidir baseado em princípios e não em emoções, e agir com firmeza. Esse método, quando aplicado a situações difíceis, evita que você tome atitudes que vai se arrepender e fortalece sua imagem como alguém equilibrado. Mas nada disso faz sentido sem o princípio final: compaixão. Frieza não é insensibilidade. Frieza é controle emocional. E controle emocional é a base da verdadeira compaixão. Porque quando você não está dominado pelo próprio ego, você consegue realmente ajudar as pessoas ao seu redor. Consegue ouvir sem se envolver no drama. Consegue aconselhar sem projetar suas inseguranças. Consegue agir de forma que realmente beneficia os outros e não de forma que apenas alivia sua ansiedade. Integrar esses princípios transforma sua personalidade. Você passa a separar emoções de fatos. Observa antes de concluir. Faz perguntas que revelam intenções sem confrontar. Mapeia consequências antes de agir. Conecta informações com lógica. Decompõe conflitos. Memoriza o que importa. Decide com firmeza sob pressão. E age com compaixão, não com reatividade. O resultado é um código de presença que qualquer pessoa pode dominar. Frieza por fora, para pensar claramente. Compaixão por dentro, para agir corretamente. E propósito no centro, para guiar cada decisão. De tudo isso, qual mudança você implementaria primeiro?